Vamos estudar Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, nós vamos falar dos protagonistas de uma terrível perseguição. Bom, terrível todo mundo sabe o que é, perseguição todo mundo sabe o que é, e o que é protagonista? Alguém poderia dizer o que é um protagonista? Em destaque? Em destaque, exato. Nos filmes, por exemplo, tem o protagonista, que é o ator principal. E tem o coadjuvante, que é aquele que não é o principal, mas tem um papel importante na história. Nós temos 6 ou 9 protagonistas no capítulo 12, que são muito importantes. Todos eles têm papel fundamental no capítulo 12. Alguns são gente e outros não são gente. O protagonista não precisa ser só pessoa, gente, mas são personagens, né? Às vezes personagens inanimados, mas que a gente dá vida para eles, porque na história eles têm importância. Os protagonistas dessa história, ou do capítulo 12 de Apocalipse, são a mulher, o dragão, o filho, o deserto. O deserto é um protagonista aqui, é uma personagem importante nessa história. Miguel, o diabo, as asas da grande águia, o rio e os descendentes da mulher. Temos 9 protagonistas aí nessa história. Todos eles têm a sua importância, alguns nos falam de coisas boas, outros falam de coisas ruins, mas Apocalipse é assim mesmo, é uma mistura dessas coisas. E Apocalipse, como nós já sabemos, é um livro, segundo a nossa abordagem, é futurista. Alguns acreditam que é preterista. Preterista é passado. Alguns leem Apocalipse e com preguiça de interpretar, ou por causa de uma tendência já da sua denominação, ou daquilo que ele já estudou, não é? Alguns acham que Apocalipse já aconteceu. Por exemplo, o anticristo foi Nero, perseguindo os cristãos no ano 60. Mas nós estudamos Apocalipse de modo futurista e dispensacionalista. Dispensação é um sistema de estudo bíblico em que faz uma divisão entre Israel e igreja. A igreja não substituiu Israel. Deus tinha um plano para Israel. Israel desobedeceu a Deus em muitos aspectos. Deus não anulou Israel, porque as promessas de Deus para Israel são incondicionais. Não tem condição. Se forem obedientes, então Deus vai fazer o plano. Não. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Hoje foi lido. Abençoarei quais famílias da terra? Através de Abraão, através do descendente de Abraão. Nós já vimos 12 tribos de Israel, conforme ele mencionou. Uma delas é ancestral, né, do nosso Salvador Jesus Cristo. Qual tribo que é? Tribo de Judá. Então, para acontecer tudo isso nesses milhares de anos, Deus teve que proteger a nação de Israel. E a nação de Israel, no momento, está encostada, está enterrada num campo que é o mundo. Deus agora está trabalhando com uma outra instituição chamada igreja. Um dia Deus vai levantar essa igreja para o céu, e aí Ele vai
comprar esse campo por causa do tesouro enterrado, que é Israel. Aí ele vai desenterrar Israel, e Israel voltará a ser o centro das atenções do mundo todo. Nunca deixou de ser, mas nos planos divinos, a nação de Israel tomará um protagonismo, uma importância além do que tem hoje. E Deus voltará a trabalhar então com a nação de Israel. Então, Apocalipse está falando disso. Se eu deixar de ser um dispensacionalista, ou seja, misturar tudo, Israel e igreja é a mesma coisa, eu perco o Apocalipse. Apocalipse perde o sentido. Fica sendo uma história que já aconteceu. Mas não, tudo que está em Apocalipse, exceto o capítulo 1, os capítulos 2 e 3, mas dos capítulos 4 a 22, são eventos que vão acontecer nessa terra, e eu creio nisso. E se eu não cresce nisso, eu não precisaria estudar mais nenhuma parte da Bíblia. Porque se uma parte da Bíblia não faz sentido, o resto não faz sentido também. Porque a Bíblia está ligada, um texto com o outro. Nós costumamos falar que são 66 livros. Na verdade é um volume. É um livro. E com uma história que percorre todos esses 66 livros que nós entendemos ser inspirados por Deus. E chegando no capítulo 12, nós temos muitos enigmas, muita simbologia, mas todas elas têm um sentido literal. Ou seja, você pode não estar vendo um dragão, igual você vê aí nos filmes, né? Mas aquele dragão, ele representa algo que é verdadeiro e é real e é literal, que é a pessoa de Satanás. Tá bom? Então, não quer dizer que por você, por exemplo, eu sou quem? Eu sou Pércio, mas eu sou marido, eu sou filho, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou um pedestre, eu sou um motorista. Então, veja, eu sou muitas coisas, como você também é. Não quer dizer que por eu ser um motorista, eu não seja um pedestre. Naquele momento eu sou um motorista, por isso eu tenho que respeitar os pedestres, porque outro dia eu vou estar atravessando a rua. Aqui não quer dizer que porque Satanás, a serpente, é o dragão, ele deixa de ser Satanás. Não, são metáforas, são comparações, são simbologias para retratar uma verdade. Então, para estudar Apocalipse, não fica pensando, é tudo simbologia, então é tudo fábula. Não é fábula, é verdade. Só está falando em termos que você talvez não desconheça, mas é tudo muito verdade o que está em Apocalipse. Então Deus quer assim, Deus sempre gostou de fazer essas coisas, Deus sempre gostou de trabalhar com a nação de Israel, com simbologias, com figuras, com imagens, com exemplos, ilustrações, Ele sempre gostou de fazer isso. E Apocalipse é o livro, um dos livros que mais tem, eu já ouvi falar que é o que mais tem alusões ou referências ao Antigo Testamento. Então, ao estudar Apocalipse, embora seja Novo Testamento, você tem muito teor do Antigo Testamento. Por exemplo, se você estudar as coisas impressionantes que acontecem em Apocalipse, parece que o Egito foi despejado dentro desse livro. Você pega Êxodo está aqui.
ele está em aplicação tudo aqui. O povo atravessando um mar, o povo cantando o cântico de Moisés. Tem muitas coisas aqui que nos lembram. Água sendo transformada em sangue, rãs, trevas, saraivada, relâmpago, fogo, enxofre, fumaça. Muitas coisas do Êxodo estão aqui em Apocalipse. Então tenha isso em perspectiva, tá bom? Então vamos estudar essas personagens, esses protagonistas dessa terrível perseguição que haverá no mundo. Então vamos falar da mulher, o dragão e o filho. No versículo 1, muito parecido, falando do Antigo Testamento. Eu vou deixar vocês responderem. É parecido com o quê? Versículo 1, alguém pode ler? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Parece com o quê? Sonho de José. Com o sonho de José. Não parece com o sonho de José? Ele sonha então, tem o sol, a lua e as estrelas se inclinando. Aí ele mostra que os irmãos vão se inclinar para ele, falando dos feixes, né? Tá tudo bem. Quando ele falou que o pai e a mãe vão se inclinar para ele, até os pais não gostaram daquilo. Mas era o sonho de José, em que Deus estava trabalhando uma libertação para o povo de Israel. Sendo que o povo nem era escravo ainda, mas já estava trabalhando a mente do povo de Israel, da família, para pensar nessa libertação. Então, o capítulo 12 vai nos falar de perseguição da nação de Israel. O capítulo 12 vai nos falar do povo de Israel sendo libertado de uma situação difícil. Então, ele já começa com a mesma ilustração que vocês já conhecem lá de Gênesis, né? Então, muito parecido com o sonho de José. Versículo 2, nós vamos ver que foi em dores que a nação de Israel sobreviveu nesse mundo. Israel está viva como nação até hoje, debaixo de muitas dores, muitas dores. Nós poderíamos aqui ficar relatando várias coisas na história em que a nação de Israel sofreu dores de parto para poder sobreviver. Versículo 2. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar a luz. Então essa mulher que está vestida do sol, né? Quem é essa mulher? Nós estamos vendo aqui, nós estamos aprofundando o nosso conhecimento. Então essa mulher estava com dores. Eu digo, essa mulher é a nação de Israel. Essa mulher é a nação de Israel. Veja que violentação contra a palavra de Deus quando os grupos dizem que Israel não existe mais. Você perde esse versículo aqui. Esse versículo não faz sentido mais. Mas a nação de Israel, que é essa mulher vestida do sol, ela está gritando com dores de parto. Ela vai dar a luz a quem, hein? Então aqui você vai ter uma mistura de Gênesis com Êxodo e com os Evangelhos. E com a situação que vai vir para a nação de Israel. Versículo 3 agora. Satanás é sempre assustador e raivoso. Satanás sempre é assustador e sempre está com raiva. Mesmo que às vezes ele se apresenta de uma maneira mais mansa, mais bonita, mais colorida, mais reluzente. Satanás sempre é feioso, sempre é raivoso.
E ele sempre é assustador também. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então esse é Satanás. E aí João ele vê esse sinal no céu, esse dragão. E o dragão já é uma figura mitológica que está em muitas histórias, né? E na nação de Israel também eles viam assim, a serpente, o dragão, são coisas assustadoras. E esse dragão então, grande e vermelho, né? Mostrando seu poder e mostrando também sua força. O vermelho ele sempre mostra isso, né? O vermelho sempre é impactante. O vermelho sempre é impactante. Deus queria, por exemplo, quando a Raabe desse o sinal, quando o povo de Israel passasse para salvá-la, que ela deixasse pendurada uma corda. De que cor? Vermelha. Certamente dizendo ou mostrando que essa casa está coberta com o sangue do Cordeiro. Quando alguém estava em pecado, precisava oferecer um sacrifício, ele oferecia uma novilha vermelha. É claro que não tem novilha vermelha, mas é o mais próximo do vermelho, avermelhada, né? Então o vermelho sempre foi algo impactante. Sangue, pecado. Agora o dragão. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como carmesim. Então o vermelho aqui impactante, assustador. E aí ele tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Uma simbologia, talvez, para mostrar que tem 10 nações confederadas com ele. Atualmente tem 10 blocos de nação no mundo. Atualmente tem um grupo chamado G8, que na verdade são 7, mas um é sempre convidado, que é a Rússia. São 7 países potentes do mundo na questão financeira. É o que rege o mundo, são 7 nações. O Brasil não está nelas, tá? Então, nós não sabemos o que são as 7 cabeças e os 10 chifres, mas nós sabemos que Satanás, ele terá governando esse mundo poderosos, porque chifre quer dizer poder, autoridade. Então tem 7 instituições no mundo que serão poderosas, que estarão trabalhando com Satanás. E também 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, né? Cabeças que governam o mundo. Então Satanás é assustador e é raivoso, é um dragão. Vamos lembrar também da origem de Satanás, antes de se tornar Satanás. Satanás quer dizer inimigo, e diabo quer dizer acusador. Então ele é um inimigo acusador. Mas o nome dele antes era anjo de luz, Lúcifer, né? Ele perde esse nome. Versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Tá bom, aqui você tem que voltar um pouquinho para outro texto, como por exemplo Isaías 14 e Ezequiel 28. Por quê? São 2 textos, alguns não concordam com isso, tá bom? Mas são 2 textos que falam da origem de Lúcifer e a queda de Lúcifer.
Os 2 únicos textos que nos mostram isso. Aliás, são 4 textos, né? Esses 2 em detalhes. Jesus nos evangelhos, ele fala: eu vi Satanás caindo, levando as estrelas juntas. E aqui em Apocalipse, relembrando isso. Então, muito provavelmente fala da queda de Lúcifer. No Antigo Testamento, quando se fala estrelas, nem sempre são as estrelinhas piscando no céu. As estrelas são o quê? Anjos. Então, Lúcifer, quando se rebelou, 1/3 parte dos anjos do céu se rebelaram junto com ele. E todos foram lançados para onde? Eles foram lançados para uma região chamada região celestial, ou região celeste. Se eu pudesse desenhar ou dizer que é físico, porque é um mundo espiritual, você tem a presença de Deus no 3º céu. Aí você tem as regiões celestiais, o 2º céu, que é abaixo desse. E você tem o 1º céu, que é esse céu que você vê. Então você tem 3 céus. O apóstolo Paulo disse que ele conhecia um homem, que no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, Deus sabe, que foi levado até onde? Até o 3º céu, a presença de Deus. Lúcifer foi lançado da presença de Deus para as regiões celestiais. Então ele mora, ele visita todos os lugares, porque ele não é onipresente, mas ele mora no 2º céu. Em Jó fala que os filhos de Deus, que também é uma referência aos anjos, mas os demônios, eles foram até a presença de Deus, e lá eles trataram a respeito de Jó, lembram disso, né? E Satanás vinha de rodear a terra. Satanás é aquele que em Efésios fala das regiões celestiais, regiões celestes, onde há os principados e potestades, termos para falar dos governantes espirituais, os demônios. Então, Satanás, que foi lançado do céu, Lúcifer, né? Lançado do céu para as regiões celestiais, agora ele ganha mais uma queda. É igual tropeçar na escada e vai degrau por degrau. Então, o destino de Satanás é esse: presença de Deus, regiões celestiais, terra, abismo e lago de fogo. Só para baixo. Então, uma vez ele caiu, e agora na tribulação ele vai cair da região celestial, ele vai cair para a terra. Meus irmãos, Satanás, ele não está na terra como residente, tá? Por isso que é mais ou menos gostoso morar aqui. Porque o capeta vem de vez em quando. Eu não falo por aí, você pensa Mas eu ainda posso ter alegria nesse mundo. Você também. Mas se Satanás reinasse no chiqueiro, a coisa ia ficar muito terrível, muito feia. Mas há um fator que restringe, que é o Espírito Santo, que é a igreja. A igreja é o sal da terra, luz do mundo. Esse mundo só não está numa escuridão maior por causa da igreja, povo de Deus, os crentes espalhados pela terra. Esse mundo só não está podre, apodrecido de tudo, porque tem o sal conservante da igreja. Mas se deixar de ter igreja e a atuação do Espírito Santo não for de restringir Satanás, aí, meus irmãos, isso aqui vai virar um chiqueiro mesmo, uma nojeira. E exatamente nesse ponto, na metade de Apocalipse, é que nós estamos vendo Satanás cair para a terra, sendo lançado para a terra.
Então, uma vez ele lançou a terça parte das estrelas, os demônios com ele. Agora ele é lançado. Então a cauda dele arrastou essas estrelas, os anjos, lançou para a terra. Então ele faz uma figura do que aconteceu e o que está acontecendo agora no nosso texto, na tribulação. E o dragão, agora ele está diante da mulher. A mulher está para dar à luz. E ele está ali esperando para abocanhar o filho dessa mulher. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus nasceu, Herodes queria abocanhar Jesus, não é isso? Agora, da mesma maneira, aqui na terra, essa mulher, a nação de Israel, ela está para gerar os filhos dela, ou o filho dela. Uma vez foi Jesus, Maria, agora é a nação de Israel gerando os seus descendentes, aqui visto como um filho, mas os descendentes de Israel são os judeus. E os judeus que vêm dessa nação, eles precisam da salvação e eles precisam da proteção nesse período aqui da tribulação. E nasce então um filho, versículo 5. Alguém pode ler? Deu à luz um filho, um varão, que há de chegar todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui, o texto ele está falando de algo que aconteceu e de algo que vai acontecer, e tudo junto e misturado, porque assim são as profecias. O Senhor Jesus disse que o escriba versado, ele pega as coisas do baú, e nas coisas do baú estão coisas velhas ou novas? Velhas e novas. No caso de Jesus, coisas velhas e novas. O escriba versado, ou seja, o estudante da palavra de Deus, esperto, ele abre esse baú e ele vai ter que fazer a separação. Isso aqui é de lá, isso aqui é daqui, coisas velhas. Igual você vai arrumar suas coisas. Está precisando arrumar lá, não está não? Aí você precisa arrumar suas coisas. Isso aqui presta, isso aqui joga fora. Então, nessa separação, nós vamos vendo que tem elementos do Antigo Testamento, elementos do Evangelho e elementos de coisas que ainda vão acontecer. Mas Deus, Ele não separou assim uma prateleira bonitinho pra gente. Ele estuda aí, gente, sem preguiça. Pede para alguém ensinar para vocês, aprendam. Então aqui nós temos um filho varão que nasceu dessa mulher. Ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Então, abri esse baú. Vara de ferro, já vi isso em algum lugar, hein? Regendo com vara de ferro. Onde será que está isso? Separa lá no cantinho, numa prateleira. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2 está falando por que se enfurecem as nações. Aí fala que o Senhor rirá das nações que zombam dele. Beijai o filho para que não seja morto. Ele regerá o mundo com vara de ferro. Quem é esse? Jesus. Jesus vai reinar um dia. E aqui está falando da vinda dele. Ele já veio. Ele já se tornou um varão, um homem. Ele já foi levado para o céu. E aqui voltou essa história. Ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja só. Nesse período de 7 anos da tribulação, Jesus está na terra? Não. Jesus está na terra. Ele vai vir só no final desse período. Então não pode ser Jesus nascendo na tribulação. Porque ele já nasceu, gente.
Não pode ser Jesus aqui na terra, porque ele não estará na terra na tribulação. E ele foi levado para o céu, ele já foi levado para o céu. Varões galileus, por que olhais para o céu? Do mesmo modo como ele subiu, ele vai descer. Está lá em Atos capítulo 1. Então isso são coisas que já aconteceram, mas ao mesmo tempo está falando que está acontecendo alguma coisa hoje aqui, na tribulação. Esse varão, interessante, a palavra varão, o homem, no Novo Testamento, é a palavra aner, ou igual a André também, André quer dizer homem, varão. E aqui, pela única vez na Bíblia, ele usa outra palavra. Aqui a palavra é arsen, que quer dizer forte. Ele é forte. Você conhece essa palavra, arsênico. Arsênico é um veneno, que é forte, né? Então, ele é forte. Nasceu um filho forte. Quem é esse filho forte? Qual é o nome do Senhor? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é forte. Ele é o Senhor Jesus. É o único que pode reger com vara de ferro todas as nações. Então, o Senhor Jesus já está na glória no céu. E agora a mulher, ela gera um filho. Ao mesmo tempo que o filho que ela gera é Jesus, a nação de Israel gerou Jesus. Falamos hoje, mais cedo, né? Judá gerou Jesus. A nação de Israel também gerou o povo de Deus. São os judeus. E agora esses judeus estão na tribulação para serem devorados por Satanás, pelo dragão. Versículo 6 agora muda um pouco, né? Nós já vimos a mulher. Quem é a mulher? Lição de casa. Quem é a mulher? Israel. Tá bom? Maria também foi a mulher. A Rebeca foi a mulher. Sara foi a mulher. Todas elas têm uma ligação. Mas aqui, nesse momento na tribulação, a mulher é a nação de Israel. Tá bom? Quem que é o dragão? Satanás é o dragão, assustador, grande, vermelho. E quem é o filho? Então, o filho já foi Isaac, né? O filho já foi Jesus, e o filho agora é a nação de Israel, o povo judeu. Tá bom? Então a Bíblia é assim mesmo, não se assuste com isso. O bom escriba, ele faz isso mesmo, ele pega no baú e vai separando. Quando você vê um texto na palavra de Deus, procure outros textos que eles vão explicar. Uma regra da interpretação bíblica é essa: os livros de teologia explicam a Bíblia, é isso? Não. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você vê um texto, busca outros textos, chama-se referência cruzada. Meus irmãos, para fazer isso, precisa o quê? Querer. Ler. E ler. E não parar de ler. Meus irmãos, quando você está lendo a Bíblia e não está entendendo, não importa. Não importa. Porque você come comida, e às vezes você não está gostando tanto daquela comida, mas você come. Porque você está juntando reservas, que um dia você precisa. Um dia você ficar doente, aí você perde na hora, aí você perde 15 quilos. Você precisa ter uma reserva, né? Então, leia, como o Joãozinho falou, leia a 10ª potência. Vai lendo. Não estou entendendo, então eu vou parar de ler. Não faz isso. Porque algum dia
você vai estar lendo outro texto e... é isso então. O apóstolo Paulo disse, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Aí você vai juntando, vai juntando. O cientista, por isso que ele é descabelado, não amarra o sapato. Por quê? Ele não tem tempo, ele tem que pensar nas fórmulas, no tubo de ensaio, e de novo, e coloca na lousa, e a esposa fala, você não vai tomar banho, faz 15 dias que você não toma banho, não vai comer não, porque ele está comparando as experiências dele. Então, o estudo da palavra de Deus não é para gente preguiçosa. Vai ver que Faraó talvez seja um dragão. Pois é. Faraó, olha aí outra figura. Então, meus irmãos, eu sei que você tem outras coisas para fazer. Então, deixa para aqueles que são de tempo integral, eles estudam a Bíblia, é isso aí que eles fazem. Tá, mas você pode fazer também um pouquinho a mais do que você faz. Vai estudando a palavra de Deus, porque isso vai fazer bem para a sua alma, faz bem para você. Vários problemas que você tem poderiam ser resolvidos com a palavra de Deus no seu coração, sua mente no seu coração. Então, Satanás, ele quer devorar a nação de Israel. Aqui começam a entrar outros protagonistas, já vimos 3, que vocês tiraram nota 10 na prova, tá bom? Agora, outros, né? O deserto, Miguel e o dragão. Esses são, e o dragão não, o diabo, que é o mesmo, né? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que eles sustentem durante 1260 dias. A mulher. Quem é a mulher? Nesse caso é Israel, a nação de Israel. A nação de Israel foge para onde? Para o deserto. Então essa é outra personagem importante do nosso texto, deserto. O deserto vai dar proteção para essa mulher. Aonde é esse deserto? Não sabemos. É um lugar físico? Não sabemos. Mas o deserto passa a ser um lugar de proteção para a nação de Israel. Deus preparou esse lugar. E a mulher vai ser sustentada nesse lugar por quanto tempo? 1260 dias. Em meses, quanto é? 42 meses. E em anos? 3 anos e meio. Não sou bom de matemática não, é só porque a gente já sabe que o texto explica em algum lugar, tá? Então, isso quer dizer que a tribulação tem 7 anos. Na metade da tribulação, Israel vai ser traída. Porque o faraó, né, Joãozinho? O faraó moderno da tribulação, chamado Anticristo, ele vai trair a nação de Israel. Nós sabemos que Israel foi protegida, estou falando de Israel lá de Êxodo agora, foi protegida. 75 pessoas entraram, receberam uma terra chamada Gósen, e eles ficaram ali protegidos por Faraó por alguns anos, até a morte de José. Daí veio outro Faraó e queria acabar com eles, não é isso? Então, o anticristo na tribulação, ele vai proteger a nação de Israel por 3 anos e meio. Vai dar um templo para Israel, vai deixar adorar ao Deus deles, só que vai quebrar a aliança. É o abominável da desolação, quem lê entenda, Jesus falou. Olha a importância de ler a palavra do Senhor. A 70ª semana de Daniel 9, 24 a 27. Então uma coisa vai encaixando com a outra aí. O anticristo, coitada da Cris, né? Como é que traduz tudo isso aí? Aí quando, na metade da tribulação, o anticristo quebra a aliança
e ele quer agora acabar com a nação de Israel, a mulher. E a mulher vai gerar esses filhos, e ele quer acabar com todos esses filhos, que aqui é visto como um filho, né? Mas são os judeus. Mas Deus precisa proteger a nação de Israel se ele tem um plano para a nação de Israel. E ele vai levar para o deserto, onde o anticristo não vai ter acesso. Que lugar é esse? Não sei. E Deus vai proteger por 3 anos e meio. Então são esses os nossos personagens. Por enquanto é só isso, ainda faltam vários outros, né? Deus abençoe os irmãos. E o que você aprendeu hoje? Que você tem que ler a Bíblia, né? Vamos orar. Deus, agradecemos pela Tua palavra, que ela vai se comunicando conosco em vários textos e vai criando em nós uma força, uma doutrina, um ensino, e isso vai nos fortalecendo. Obrigado a Deus, porque aqui eu tenho irmãos tão estudiosos, irmãos que amam a Tua palavra e querem sempre aprender mais. Obrigado por isso, e pedimos a Deus que essas verdades da Tua palavra entrem na nossa vida e que não sejam apenas história, mas que façam uma transformação no nosso caráter também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.